Gênesis capítulo de número 3. Nós leremos a partir do verso de número 7 e vamos seguir até a leitura do verso de número 19. A partir do verso 7 até o verso de número 19. A exposição será feita hoje dos versos 14 e 15 apenas. Mas nós teremos uma série agora de sermões que serão pregados do verso 14 até o verso de número 19. A primeira etapa, aqui agora nesse julgamento, dessa, digamos, terceira fase do julgamento que o Senhor faz a Adão e Eva, ou aos nossos primeiros pais. E nessa primeira fase nós temos aqui o estabelecimento e a sentença, o veredito e as sentenças que são dadas aos envolvidos na queda. A palavra de Deus, atentamente acompanha a leitura. Ela diz assim, a partir do verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor em ouvirmos a exposição da palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, abre as portas do nosso coração agora para ouvirmos o que o Senhor vai nos dizer. Ainda há assuntos aqui a serem tratados pelo Senhor a nós, que são desagradáveis por causa dos nossos pecados contra Ti. Mas ainda por saber, ó Deus, que a origem do pecado, a razão pelo qual, ó Deus, também o homem, ele cai em pecado, nos envolve também, ó Deus, as mesmas atitudes, a mesma postura, a mesma disposição como o nosso primeiro pai teve. Ele falhou e também, ó Deus, nele nós falhamos. Nosso primeiro pai desobedeceu o Senhor, e nele nós também temos desobedecido o Senhor. Por isso, ó Deus, nós desejamos ouvir a Tua voz, mesmo que talvez ela, na exposição da Tua palavra, venha-nos com certa dureza ou com certa firmeza que é necessária para que possamos ser repreendidos pelo Senhor e estarmos vigilantes, atentos, alertas, avisados, ó Deus, de que o Senhor julga a todos aqueles que pecam contra Ti.
mas também a tua palavra nos mostra aqui a redenção que nos é dada. Revela também a tua misericórdia, porque este julgamento que o Senhor faz é para demonstração de redenção e manifestação da tua justiça nos eleitos. Assim como os nossos primeiros pais, eles foram salvos, foram, ó Deus, recebidos em promessa, agora no plano de redenção. Nós também, que somos da descendência de Adão, recebemos também o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é chamado de o descendente da mulher, aqui, ó Deus, nessa porção das Escrituras. Temos, ó Deus, agora aqui mais claro, mais nítido, pela primeira vez na história da humanidade, o anúncio da promessa da vinda do Redentor. Instrua-nos, ó Deus, para que sejamos encorajados a recorrer e pedir socorro ao Teu Filho, nosso Redentor Jesus, porque sabemos, ó Deus, que o pecado é algo desagradável em nós e revela, ó Deus, quão sórdido nós somos. A nossa sagacidade, ó Deus, a nossa esperteza e malignidade para o mal, para agir contra o Senhor. E assim, ó Deus, te pedimos que na tua misericórdia, o Senhor venha e fale, e ó Deus, coloque no nosso coração a tua palavra para que possamos atendê-la com apreço. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, nós vamos iniciar agora aqui uma série de exposições ou de pregações a partir do verso de número 14, tratando dessa nova etapa que envolve aqui a história da queda. Antes, me permita apenas lembrar os irmãos, até o momento que nós temos analisado nesse capítulo aqui, o capítulo 3 de Gênesis. Até o momento nós vimos que a queda, ela envolve pelo menos 5 etapas aqui. A primeira etapa, ela envolve primeiro nos mencionar o tentador, que é Satanás. Nós já vimos um sermão sobre isso. Nós vimos também uma segunda etapa, no desenvolvimento desse capítulo, quando o tentador, propriamente dito o seu título, ele tenta, ele provoca, ele incita a mulher a cair nas suas provocações e tentações e a desobedecer ao Senhor. A terceira etapa da queda, a partir do verso 6, e mais precisamente ali em meados do verso 7, nós temos a desobediência. Nós temos ali então o exato momento em que o pecado entra no mundo. Quarta etapa é aqui a descoberta e também os efeitos imediatos e também correntes do pecado. Por que imediatos? Porque exatamente no momento em que eles comeram do fruto, eles sentiram culpa, eles tiveram vergonha e eles também sentiram medo. E mais do que isso, um efeito, eu considero mais perigoso do que o medo e a vergonha, é quando o homem chega ao ponto de ter a sua consciência cauterizada, e a um nível avançado de sua culpa, quando ele nega a culpa, e quando ele inclusive chega ao ponto de desafiar a Deus e dizer que a culpa do pecado é do próprio Deus. E ele nega a sua culpa, e ele chega a esse ponto, inclusive imitando o seu tentador. O tentador passa agora a ser o seu dono, ou o seu rei, e o seu senhor. É revelado nesse momento aqui, desses efeitos imediatos do pecado, que ali os nossos primeiros pais, eles traíram a aliança que tinham feito com o Criador e eles passam a ter uma aliança com Satanás. Algo muito pesado nesse momento, como nós já vimos em alguns sermões. É corrente porque a culpa, a vergonha, o medo e a audácia de negar a culpa dos pecados, eles continuam e se perpetuam por todas as gerações e todos os descendentes dos nossos primeiros pais. Quinta etapa, é o que nós vamos entrar agora, é o julgamento. Poderíamos considerar como sendo o primeiro grande julgamento. Primeiro grande julgamento, porque nós teremos um segundo grande julgamento. Aqui nós temos, mesmo que sutilmente ou implicitamente, nos versos 14 até o verso de número 20, até o final do capítulo 3, esse grande julgamento nos revela também o que será, em que medida todos os descendentes dos nossos primeiros pais eles serão julgados quando o Senhor Jesus Cristo vier e Ele julgar todos os povos. Há um aspecto escatológico aqui também nesse momento a partir do verso 14. Nos é revelado 2 aspectos a partir do verso 14. Nos é revelado agora a redenção e a consumação. Consumação ainda está para acontecer. A redenção tem o seu ponto de partida a partir do verso 15, quando já nós iremos entender e observar aqui o que implica esse julgamento, quando Deus, manifestando a sua justiça, Ele não apenas amaldiçoa, mas Ele também salva.
veremos quem serão salvos e quem serão os que serão condenados. Mas, indo agora no que diz respeito ao julgamento, dos versos 14 ao 19, é a primeira etapa desse julgamento, porque aqui nós temos os envolvidos sendo tratados em relação a todos os seus pecados. Esse julgamento se divide em pelo menos 3 fases aqui, a partir do verso 14. A primeira fase nos leva aqui à intimação de todos os envolvidos. Você já deve ter observado lá a partir do verso 7 que o Senhor chama o homem. Ao ter chamado o homem, a mulher também acompanha. Todos os envolvidos, mesmo que não mencionada a serpente também, ela comparece à presença de Deus junto com o homem e com a mulher, para que sejam todos julgados. A segunda fase desse julgamento envolve um interrogatório do homem e da mulher somente. A serpente não é interrogada. Nós veremos isso por quê. Terceira fase do julgamento, que é o que nós iremos ver a partir do verso 14, é o veredito e as suas respectivas sentenças, porque todo pecado deve ser tratado, nenhum pecado deve ficar impune. Então, nós entramos nessa terceira fase do julgamento, vendo aqui o veredito e as suas respectivas sentenças. O veredito aqui, irmãos, de imediato, ele é dado por Deus através dos pronunciamentos que são feitos pelo Criador, ali no momento em que ele age como juiz. Então, quando Deus está anunciando os castigos aos respectivos envolvidos, começando pela serpente, depois a mulher e por último o homem, ali na sentença já está estabelecido que eles estão condenados. Então, essa primeira fase, nós lembramos que a necessidade de redenção se dá porque não apenas somos culpados, mas todo culpado ele deve ser condenado. Essa é a primeira fase do que diz respeito ao veredito e às suas respectivas sentenças, ou os castigos aqui. Antes mesmo de nós sermos considerados salvos dos nossos pecados, da culpa dos nossos pecados, e também salvos da morte e ao inferno, primeiro nós fomos declarados culpados. E nós somos declarados condenados. Então, em primeiro lugar, vem a condenação, mesmo que por esse instante em que, do interrogatório até o veredito e o anúncio dos castigos, aqui, por um instante, eles são declarados condenados. Porque a culpa vem imediatamente no momento em que eles haviam pecado contra Deus. E agora vem o processo da condenação. Então, aqui todos são considerados responsáveis pelos seus atos de desobediência e rebeldia contra Deus. Eu quero fazer algumas considerações, já inicialmente, a partir do que está estabelecido nessa ordem dos versos 14 ao verso 19, sobre essa terceira fase aqui desse julgamento que envolve o anúncio desses castigos e dessas sentenças. A primeira consideração, quero que você se atente à ordem que está estabelecida no anúncio desses castigos. A ordem, de forma muito simples, primeiro Deus anuncia a punição da serpente. Em seguida, ele anuncia a punição da mulher. Em terceiro lugar, ele anuncia, ou por último, ele anuncia a punição do homem. Essa ordem estabelecida aqui no anúncio das sentenças e desses castigos, eles têm uma razão de ser, que nos leva agora à segunda consideração que é preciso ser feita aqui, porque essa ordem é estabelecida. É porque as punições que Deus dá a todos os envolvidos na queda, ele revela aqui as respectivas responsabilidades e as ações cometidas. Toda condenação de um crime ou de um delito, ele é medido numa balança. Não é à toa que o símbolo do direito, ou da área jurídica, ou da justiça, é uma balança. Ali eu vou considerar dentro do contexto secular que ali é uma figura feminina segurando a balança por influência do iluminismo francês, do conceito de justiça. Então a figura feminina, porque a palavra justiça está no feminino. Então é como uma mulher ali, a justiça segurando numa balança. Mas na verdade essa balança não é segurada, a justiça não é algo abstrato, a justiça é um atributo de Deus. É Deus quem segura essa balança, é Deus quem coloca os pesos e as medidas nessa balança. Os pesos que são estabelecidos nessa balança envolvem os nossos pecados, os nossos crimes e delitos cometidos contra Deus em primeiro lugar. E consequentemente, inevitavelmente, contra os nossos próximos. Sejam os próximos literalmente, que começa da sua casa, da sua família, e os próximos no sentido daqueles que talvez até você não conheça, mas ele não deixa de ser o seu próximo.
Então, essa balança é estabelecida por um lado, o peso da medida exata do porquê nós estamos sendo condenados. E cada um tem o peso da sua balança, eu não sei qual é o seu. Eu imagino e não consigo medir, talvez, qual é o peso da minha balança de todos os meus pecados cometidos, desde o momento em que eu fui concebido em vida, e o próprio salmista, quando ele vai dizer qual é a medida e o peso da balança da nossa culpa e da nossa condenação, antes que venha a nossa redenção, quando ele vai dizer, em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Ele fala também dessa medida no Salmo 19, verso 11, não me falhe a memória, quando ele diz, quem pode me absolver das faltas, de todas as faltas, quem é que pode discernir todas as suas faltas? Tenta medir o que é o peso de um pecado que você tenha cometido contra Deus, porque, irmãos, qualquer instante, milésimo de segundo de um pensamento impuro que você tenha, isso já lhe torna condenável à presença de Deus. Mas seremos julgados de acordo com as nossas obras. E a medida e o peso que está estabelecido aqui é exatamente que cada um será julgado em primeiro lugar, pelo lugar que ocupa no seu contexto, seja espiritual, social, cultural ou familiar. E você responderá pelas funções e responsabilidades que você ocupa, homem e mulher, criança ou adulto, porque maturidade também é medido como peso de responsabilidade. Seja se você ocupa algum cargo, algum ofício, alguma chefia, ou seja, se você talvez exerça alguma função de empregado, se você está como subalterno de alguma função, seja você chefe da sua casa, seja você que deve ser submissa como esposa ao seu marido, seja você que é responsável, mãe e pai, pelos seus filhos, e seja você, meus queridos filhos e filhas que são responsáveis pelos seus atos, a submissão à autoridade, a começar dos seus pais. Isso é o peso da responsabilidade que mede também a condenação do homem. E aqui os seus atos também são pesados nessa balança. Todos eles são medidos, ou as omissões, ou aquilo que você comete contra Deus. Essa é a segunda consideração estabelecida nessa ordem, porque começa, a provocação do pecado tem início com a serpente. Por isso que é a primeira a ser anunciada a sua sentença. Em segundo lugar, a mulher é entre a serpente e o homem, porque a responsabilidade não era dela de preservar, proteger e cultivar o jardim. Era do homem, ela era auxiliadora idônea. E ela está entre a serpente e o homem porque ela foi enganada pela serpente. Interessante, porque Deus ele é justo precisamente em todas as coisas e medidas de como os fatos aconteceram. E por isso que ele primeiro inquiriu o homem e não a mulher. Por isso que ele primeiro intima o homem, que é o chefe da casa, e não a mulher. E ele exige do homem satisfação dos seus atos e também da responsabilidade de tudo que aconteceu dentro do seu lar e o que houve no jardim. E nessa ordem, veja que ele não deixa a serpente falar. Mais uma vez essa consideração. Mas todos são punidos de acordo com as suas respectivas funções e responsabilidades e também as ações cometidas. Terceira consideração é que esse julgamento, ele revela a manifestação precisa da justiça de Deus a todos os envolvidos na queda. Porque aqui é a primeira vez que as Escrituras nos diz que a justiça de Deus, como está revelado em Gálatas, como nos está bem descrito e exposto no livro de Romanos, que o anúncio do Evangelho envolve não apenas falar de redenção ou de salvação, mas o anúncio do Evangelho envolve falar da manifestação da justiça de Deus. O Evangelho completo que nos é revelado aqui em Gênesis capítulo 3, nos fala de um julgamento que Deus, tanto ele vai condenar, como também ele vai salvar. Então todos os envolvidos, eles estão sob a manifestação da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é perfeita. E veja que dos três envolvidos, há um que foi condenado, amaldiçoado, e a situação dele é irreversível, e para ele não tem salvação. Ele e todos os seus seguidores, eles e os seus descendentes, como veremos no verso 14 e também no verso 15. Há também, quando Deus, por sua vez, porque eles foram tentados e enganados, Deus deu mais uma oportunidade aos nossos primeiros pais e aos seus descendentes. Veja que agora é uma descendência restrita. Não é mais uma descendência universal.
Não se trata mais de literalmente todos os seres humanos, mas é uma descendência restrita à linhagem de Adão a partir de Sete, no capítulo 4 de Gênesis em diante. Então, Deus manifesta a sua justiça. Vamos às explicações dos versos 14 e também do verso número 15. Em primeiro lugar, vamos observar os termos. Eu quero lembrar você o primeiro termo, que é visto que fizeste. Esse verbo aqui, visto, indica que a serpente ela não escondeu o que fez. Ela fez questão de revelar e ela fez questão de demonstrar a todos, para que todos vissem o que ela estava fazendo. Veja aqui que a serpente demonstrou a sua altivez. Então, o próprio Senhor Jesus diz isso a ela. Qual é o peso da balança do que a serpente, ou como a serpente agiu em suas funções? Ele vai dizer, visto o que fizeste, porque todos viram. Ela não fez questão de esconder. Segunda expressão que nos chama a atenção é quando ele vai dizer, visto o que fizeste, maldita és entre todos os animais. Significa aqui a palavra maldita, vamos pensar que essa é a palavra-chave aqui na condenação e na sentença da serpente. A palavra que maldita indica a condição que está estabelecida aqui de acordo com o ato pecaminoso que a serpente havia cometido. Que a palavra maldito aqui, irmãos, literalmente significa rebaixar, pisar, humilhar, espizinhar sobre o pó da terra. Nas torturas públicas, quando os inimigos eles desejavam humilhar os seus derrotados, eles os jogavam no chão e pisavam na sua cabeça e os faziam esfregar sua boca no pó da terra, no lugar onde eles haviam sido derrotados, como demonstração de auto-humilhação. Veja que é exatamente isso que o Senhor Deus está fazendo com a serpente. Ele está aqui espizinhando, humilhando e declarando que a serpente agora será um ser desprezível entre todos os animais e também entre todas as criaturas, porque a figura dos animais, porque ela foi um instrumento usado para provocar o pecado no mundo. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a maldição aqui é uma qualidade negativa estabelecida, ou um adjetivo que Deus lança sobre o tentador e também o seu instrumento, que é a serpente. Veja que ao mesmo tempo a serpente e também a Satanás, o tentador, eles estão sendo aqui condenados e estão sendo aqui sentenciados. Então veja que Deus está revelando pela sua palavra qual é a origem aqui da provocação e da incitação ao pecado e também de todo o mal sobre a terra. Por isso que ele diz, maldita és sobre toda a terra. Porque quem provocou historicamente o início da tentação e também a entrada do pecado no mundo foi Satanás. A responsabilidade do pecado entrar no mundo foi do homem. Mas o incitador, o provocador, foi a serpente. Um outro aspecto aqui importante que nós precisamos levar em conta é que a maldição também está indicando aqui a impotência, está indicando aqui a miséria que Deus colocou a serpente e também a Satanás. Veja que um animal que se tornou improdutivo para Deus. Tudo que vem da serpente agora é considerado pervertido, é deplorável, é improdutivo. Da mesma forma que tudo que vem de Satanás, especialmente Satanás, não pode ser considerado bom. Nada do que vem dele é bom, mas provém da mentira e provém do mal. O Senhor Jesus havia dito isso já em João capítulo 8, que Satanás, ele tanto é o pai da mentira, como também ele é um homicida. O que pode vir de bom de Satanás? A pergunta certa que caberia era para ele, e não para o Senhor Jesus, quando os nazarenos disseram, o que pode vir de bom de Nazaré? Porque eles tentaram exatamente confundir a cabeça das pessoas em relação a dizer que Jesus era alguém que vinha do mal. Você vê a audácia dos judeus em como eles estavam tentando igualar Jesus, porque a teologia judaica era muito clara sobre o que envolvia aqui a queda e o significado do que envolvia a serpente, a maldição que veio sobre ela. Tentar comparar Jesus à serpente. Mas o fato é que verdadeiramente na justiça de Deus, da serpente ou de Satanás, não há nada que provém do que é bom, mas só vem o que é mal. Então aqui está a sua miséria. Ser desprezado, melhor dizendo, porque dela provém apenas o que é sórdido e maléfico. Eu quero que você se atente também quando ele vai dizer, rastejarás o seu ventre.
Então ele a declara maldita, sua condição em primeiro lugar, ela é maldita. Mas como essa maldição se manifestará? Ele diz que ela agora irá rastejar. Há aqui uma dupla maldição. Primeiro, ela rastejará com a sua barriga ou com o seu ventre. Segundo, ela estará sempre debaixo das patas de outros animais ou dos pés dos homens. E ela sempre agirá ardilosamente, traiçoeiramente contra as outras criaturas, inclusive o homem. Meus pais, quando eles iam para a tribo, na época que eles eram missionários aqui na região amazônica, eles andavam em fila e sempre tinham que andar com botas, calças mais grossas e botas bem reforçadas, calçados bem reforçados até aqui essa parte do tornozelo, por causa das serpentes e das víboras. Quando eles andam em fila, sempre o que está por último, ele tem um paramento mais reforçado, ele deve estar mais atento. E ele sempre anda com um cachorro relativamente treinado. E esse cachorro, ele fica sempre junto com ele, ou do lado dele, passando de trás para frente, para observar se tem alguma serpente, alguma cobra venenosa. Porque a cobra, geralmente, ela não ataca nem o do meio, nem o da frente. Ela sempre ataca o último. Nós vamos ver isso no verso 15, quando diz que a serpente iria o quê? Ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ele pisaria na sua cabeça, mas ela iria morder o seu calcanhar. Ela ia destilar o seu veneno no calcanhar do descendente para que ele viesse morrer. É uma figura aqui, uma analogia estabelecida do que aconteceria, ou como o nosso Senhor Jesus iria derrotar a serpente. Eu vou chegar já nesse ponto, mas atenta-se a esse primeiro aspecto de que ela vai rastejar, porque ela está debaixo de uma maldição. Essa visualização de se rastejar pelo pó da terra é porque ela é considerada um animal agora odioso e perigoso por todas as criaturas. Eu diria, em geral, porque isso não é necessariamente uma regra, porque eu sei que há pessoas que gostam de criar serpentes. Mas é comum você criar cobras que não são necessariamente venenosas, estimação, né? E até assim, essas são perigosas, mas as serpentes sempre são animais considerados animais perigosos e desprezíveis. Um animal odioso, porque a relação e a simbologia é exatamente do que aconteceu no Jardim do Éden. Um quarto ponto aqui, que envolve agora, que além dela rastejar com seu ventre, mas ela vai comer do pó todos os dias da sua vida. Isso aqui, essas duas partes que envolvem, primeiro comer do pó, e depois todos os dias da sua vida, tem uma implicação com todo o processo que envolve a história da redenção, e também de tudo o que acontece na soberania de Deus na história. Primeiro aqui, irmãos, é que todos os dias essa maldição se manifestará. Agora, ela se refere também ao próprio Satanás, que a sua derrota foi oficializada neste momento da queda. A esperteza sempre, isso é uma aplicação importante aqui para nós. A esperteza sempre leva uma pessoa a pensar que ela nunca vai se dar mal em relação às consequências do seu pecado. Mas olha o que acontece aqui. Deus, ele faz a serpente comer do pó, porque ele fez com que a mulher comesse do fruto. Veja o peso e a balança mais uma vez. Ele induz e engana a mulher a comer do fruto proibido. E agora Deus diz: você vai comer pó. Você entende o significado disso, que envolve a maldição sobre este animal e, ao mesmo tempo, sobre também Satanás. A esperteza, não se esqueça disso, sempre leva o homem em sua altivez e soberba a achar que ele nunca será pego no seu pecado. Mas o dia que ele for pego, Deus vai fazê-lo comer pó. A punição, apropriadamente aqui, da serpente. Olha o que nós temos aqui na análise, em algumas aplicações que nós podemos fazer, que envolve aqui o verso 14. A serpente aqui, irmãos, que é Satanás. Em primeiro lugar, eu quero agora pontuar essa questão que eu já havia adiantado,
o fato de que ela não foi interrogada por Deus. Veja aí que após ter interrogado a mulher, após também ter interrogado o homem, a serpente foi a única envolvida que não se declarou em relação às suas ações aqui. Veja que Satanás não diz nada, porque Deus não permitiu que Satanás viesse falar. Satanás foi impedido de se explicar, porque a sua malignidade não necessitava aqui de explicações ou desculpas. Voltamos ao início do verso 14. Visto o que fizeste, ou seja, fez consumadamente, fez conscientemente, fez para que não viesse se justificar. Tamanho é a sua malignidade. Vocês percebem isso aqui? Não sei se você já deparou com situações em que determinadas pessoas, quando elas estão no seu nível de frieza, pense no psicopata. O psicopata não sente nem remorso. Tamanho é a frieza com que ele naturalmente é capaz de matar pessoas. Mas ele diz: eu fiz e se me soltarem farei mais. Então, pegando esse exemplo para que você entenda que Satanás fez questão de mostrar o que estava prestes, o que ele fez com relação a Eva. Então veja que Deus, ele diz: olha, você não, a sua responsabilidade, a sua malignidade, ela não precisa de explicações. E aqui, vamos enumerar algumas razões a partir dessa necessidade de não ter-se explicações. Primeiro, nós devemos lembrar mais uma vez que os anjos caídos, e aqui inclui também Satanás, eles não possuem mais alguma oportunidade de redenção. A queda dos anjos é irreversível. Eles já estão condenados sem direito a uma redenção. A eles não foi destinado alguma redenção. Segundo ponto que é importante é que Satanás aqui foi o provocador de todo o evento da queda. O processo aqui do pecado, então, não em si o pecado. O pecado começa no mundo com Adão e Eva. A responsabilidade dos seus atos. Por isso que Satanás provoca Adão, ou provoca o homem e a mulher. Mas a provocação é o ponto de partida para que viesse levar os homens a pecar. Então a malignidade de Satanás, ela é muito mais astuta, muito mais avançada do que do homem e da mulher. Terceiro, a malignidade de Satanás aqui, ela não foi descoberta, mas ela está aqui notória, clara como a luz do dia. O contexto aqui da queda, meus irmãos, nos permite cogitar que Satanás não fez nenhum esforço para disfarçar a sua malignidade contra Deus. E ao contrário do homem e da mulher que sentiram vergonha, sentiram medo, se viram culpados, Satanás não teve culpa ou sentimento de culpa nenhuma. Segundo aspecto que envolve aqui a aplicação do verso 14. O juízo que é proferido aqui à serpente é o mesmo anunciado também a Satanás. E nesse ponto aqui é possível perceber a distinção entre o instrumento usado para o mal e o seu mentor que dela provoca o mal. Nós temos aqui até mesmo a serpente que foi um instrumento para essa malignidade, onde ela não ficou, nem ela, não ficou fora da punição e também da sentença que Deus havia estabelecido no seu julgamento. Há vários comentaristas, inclusive eles afirmam categoricamente que a serpente ela não rastejava ou que talvez ela possuísse patas. A gente aqui não tem como ter uma definição mais precisa sobre esse ponto. Mas, irmãos, quanto a esse detalhe aqui das patas, se tinha ou não tinha, mas eu me arrisco a dizer aqui, ou a comentar, eu entendo que era um animal diferenciado em suas atribuições físicas. Se tinha ou não tinha pata, eu não sei. Mas era um animal que tinha atribuições físicas diferenciadas e privilegiadas de outros animais, inclusive entre os répteis. E de fato ela não rastejava. A partir desse momento, ela se torna um animal peçonhento, se torna um animal desprezível na criação, e a sua figura na história sempre será associada ao mal. E mais precisamente, não sei se você tem acompanhado, ou se você estudar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de afinco, perceber que a serpente é um animal símbolo universal de determinadas culturas pagãs em seus cultos e religiões.
Em geral, em praticamente várias, ou talvez dizer quase que todas as culturas, as principais culturas e civilizações da história da humanidade, que são pagãs e gentílicas, elas usavam a serpente como uma figura que representava algum tipo de divindade ou deidade que se levanta contra o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador. Serpente. Então, esse é o primeiro aspecto, que envolve aqui o instrumento usado para a condenação. Deus nem mesmo poupou o instrumento, o recurso usado. Ele também puniu aquele animal. E ela se torna o mais odioso de todos os animais da terra. Isto aqui nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, eu gostaria de te lembrar que Deus, Ele abomina o pecado em sua totalidade. Desde o instrumento usado, até o provocador, até aquele que incita, todos são punidos e condenados. Deus, eu vou dizer mais uma vez, fixe isso em sua mente, porque ao ter punido a serpente, Deus está mostrando que o pecado em sua totalidade é rejeitado por Deus. Deus abomina o pecado em sua totalidade. Deus abomina o pecado de tal forma que tudo aquilo que fere a santidade dele, que fere a sua autoridade e justiça, é por ele punido. Não à toa que Acã não apenas foi punido, mas toda a sua família. Seus filhos, sua esposa, todos foram tragados e mortos por Deus. Ninguém sobreviveu por causa de um que provocou o pecado dentro da sua própria casa. Segundo, da mesma forma que nós devemos, irmãos, desprezar aqui toda a forma de conteúdo, toda a forma e também conteúdo do pecado, nós devemos ser radicais com o pecado em todos os seus aspectos, em todas as suas tendências, a maneira como ela aparece diante de nós, seja por Satanás, seja quando o nosso próprio coração, agora por causa também da corrupção do pecado, nos incita a pecar contra Deus. E lembrarmos que, em primeiro lugar, nós devemos ser radicais com o pecado no nascedouro dele, que é o coração, que é a consciência. Em segundo lugar, sermos radicais contra o pecado dentro do ambiente em que nós estamos inseridos, a começar dentro da sua própria casa, do seu lar. Veja, a queda que prejudica ou que traz uma tragédia sobre toda a humanidade, sobre toda a criação, começa dentro de um jardim, dentro de uma casa. Sejamos radicais com a tendência do pecado e a manifestação do pecado dentro da nossa própria casa. Terceiro, radicais contra qualquer forma, agente ou conteúdo do pecado. Qualquer forma, agente ou conteúdo do pecado. Radicais contra a forma, porque a forma é o modo como o pecado se apresenta a nós. Os agentes aqui são todos aqueles que nos incitam com palavras, ou que nos incitam com sussurros em nossos ouvidos a pecar contra Deus, como o Salmo 1 deixa claro que bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. A palavra ímpio está associada com ser filho de Satanás, com estar aliado a Satanás. Ímpios, porque eles fazem isso notoriamente, eles não têm interesse nenhum de esconder a sua impiedade e a sua provocação à rebeldia contra Deus. Estes agentes, irmãos, por vezes sussurram, e por vezes, sabe ao lugar onde eles sussurram? Dentro da nossa própria casa. Não apenas quando alguns dos nossos membros de nossas famílias são usados para sussurrarem, usados pelo tentador para nos levar a pecar e fazer com que a nossa casa também venha à ruína por causa do pecado. Mas há elementos, há instrumentos dentro da nossa própria casa que são usados para o mal e que eles também são instrumentos para Satanás sussurrar na nossa consciência para que você peque contra Deus. Formas, até aquelas que são lícitas, até aquelas que são lícitas. Quanto de nós, eu vou ter que dizer isso, eu preciso dizer isso. Eu sou pastor de vocês, eu tenho obrigação de falar isso para vocês hoje. Hoje foi jogo do Brasil, mas hoje também foi dia do Senhor.
Nós pecamos contra Deus hoje. Formas que aparecem, até aquelas que são lícitas. É bom assistir um jogo de futebol. Não sou muito fã de futebol, mas eu gosto, principalmente quando é seleção brasileira. Eu gosto. É legal torcer, é o seu país, é a sua nação, é a sua pátria. Isso é bom, faz parte do nosso convívio social e cultural. É algo lícito. Mas eu tenho a dizer que talvez, ou me arrisco a dizer que talvez, todos nós, sem exceção, pecamos contra Deus hoje, porque na forma cedemos o sussurro de Satanás com o entretenimento no dia do Senhor, e não deveríamos ter feito isso. Não deveríamos. Não deveríamos. Se nós levássemos a sério o que o Senhor nos diz sobre o cuidado que devemos ter e o temor que devemos ter com a lei de Deus em todas as coisas, e os preceitos, a começar do jardim da nossa casa. Forma. Conteúdo do pecado. Conteúdo do pecado é porque envolve o que nos é oferecido na forma e também nos seus agentes. Nos é oferecido em todas as coisas, de maneiras possíveis que você possa imaginar. Um único produto que vem do mal, que provém da malignidade, é desobediência contra Deus. Todos os tipos de pecado já nos são aqui proposto em nosso coração corrupto, e mais ainda quando eles nos são oferecidos por outros meios que nos estimulam a quebrar a lei de Deus por pensamentos, atos e palavras. Terceiro, Deus não apenas Ele abomina o pecado. Deus não apenas abomina a forma do pecado. Deus não apenas abomina os agentes do pecado. Deus não abomina apenas o conteúdo do pecado. Mas Deus abomina, como também humilha o pecado em sua totalidade. Ele humilha, ele espizinha a forma, os agentes e o conteúdo do pecado. O mal e todos os seus agentes, como está inclusive estabelecido em abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Veja como que isso na história acontece. Apocalipse capítulo 18 é um exemplo muito importante e necessário para entendermos como que isso acontece. Apocalipse capítulo 18. O livro de Apocalipse sempre nos traz, de determinados capítulos a outros capítulos, sempre nos traz a mesma história. São 7 divisões aqui, contando uma mesma história. Passado, presente e futuro, uma mesma história. O passado, a origem de todas as coisas. O presente, pecado, queda, redenção. E o futuro, consumação de todas as coisas. É a redenção e a condenação de uma vez por todas, de todos os envolvidos nessa trama que começa lá na queda. Olha o capítulo 18, como ele vai narrar isso. E qual é aqui a essência de como que Deus usa, inclusive, os próprios ímpios, usa o mundo, usa a própria estrutura social, que está convencionada nos nossos dias, presente, passado e futuro. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. A grande Babilônia, ela envolve exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Como que o pecado se apresenta em nos levar à desobediência a Deus. Forma, agentes e conteúdo. A grande Babilônia aqui é uma expressão usada para dizer como se uma mulher, lá no capítulo 17, uma grande mulher que se apresenta com luxúria, com sensualidade, com entretenimento, com coisas do prazer, ela se alia e ela domina a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar é uma analogia para falar dos governos, instituições, exércitos, impérios, tudo que está institucionalizado no seu aspecto de reinos, poderes que se manifestam na terra. A besta que emerge da terra, que envolve todos os meios de influência de conceitos, ideologias, pensamentos nas universidades, nas escolas, na mídia. Besta que emerge do mar, ela se torna a besta da qual a grande Babilônia, a meretriz, se assenta sobre essa besta. E
e essa grande meretriz, ela atrai essa besta e todos os seus seguidores e faz com que eles bebam um grande cálice, onde naquele cálice está o sangue dos mártires da igreja, da história do Antigo e Novo Testamento, de todos os que morreram por causa do nome de Cristo. E eles bebem aquele sangue. É uma ilustração para dizer como que eles se envolveram de tal forma, eles ficam embriagados com o sangue dos santos, dos crentes. Mas há um momento em que essa Babilônia, essa meretriz, ela cai, e ele diz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha a deplorável situação e limite que chega a esse ponto, quando ele diz que covil de toda espécie de espírito imundo, e o esconderijo de todo gênero de ave imunda, e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Como ela se prostituem os reis da terra, também os moradores da terra se enriquecem à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Isso aqui, deixa eu explicar, é Deus dando uma ordem na sua soberania e autoridade absoluta a todos os seres da terra, que também inclusive estavam sob o domínio dela. Vão lá e dobrem toda a violência, toda a luxúria, toda a miséria que essa grande Babilônia provocou. Ou seja, ele está dizendo: levantem-se contra ela, vocês que a servem. E não é isso que acontece? Vira e mexe na história, as pessoas, o populacho, ou também a massa, se levantam o seu Deus, levantam aqueles que eles consideram como sendo seus ídolos, e eles são embebedados por esses seus grandes líderes, seja na política, seja em qualquer outro setor da sociedade. E chega ao ponto que, de tanto que eles beberam, de tanto que eles ficaram saturados dessa coisa nojenta na forma, nos agentes e no conteúdo do pecado, que eles agora estão tão saturados que eles se levantam contra aqueles que eles haviam se embebedado. Deixa eu dar um exemplo prático. Gritaram e fizeram festas a determinados políticos, que claramente eles eram ímpios e que até crentes não deveriam ter votado nesses homens. Agora, o podre aparece de toda a miséria e luxúria que se envolveram com esses homens e com essas mulheres. É a grande Babilônia. E agora estão os mesmos que os apoiaram, que os adoraram, que os veneraram em suas ideologias, em suas propostas e também em seus métodos diabólicos e malignos. Eles agora estão se levantando contra eles. Entendeu o contexto? Deus, voltando agora para Gênesis capítulo 3, o mesmo agente, como também o provocador, que incitou Eva, e atraiu, enfeitiçou Eva, fez com que Eva gostasse daquilo que ele estava propondo. A Eva havia o denunciado e dito: a serpente me enganou e eu comi. E ela se levanta contra a serpente, porque ela se viu enganada. Da mesma forma que a igreja de Cristo, quantas vezes na história, ela por longas datas, ela se viu enganada, porque cedeu ao engano do mundo, e depois ela se viu enganada. E o único argumento e desculpa que ela tem diante de Deus, quando Deus a chama para a prestação de conta, em determinados momentos da história, dos seus graves pecados, e Deus diz: o que foi que vocês fizeram? Qual é a desculpa que a igreja dá? Eles nos enganaram e nós pecamos. Repetimos a mesma história concernente a esse terceiro ponto, mas Deus, Ele não apenas abomina, mas Ele humilha o pecado. Ao condenar que a serpente, fazê-la rastejar de uma forma clara aqui para todas as criaturas, que Deus
humilha o altivo e o soberbo em seu coração, e ele agora ficaria em seu estado de miséria. Todos os homens veem a serpente e lembram o que o pecado nos leva. Eu gostaria que você, literalmente, ao ver uma serpente, lembre-se disso. É didático porque ela rasteja e come do pó da terra. E para que você olhe para ela e diga: eu devo ter temor a Deus, porque eu não posso estar nas mesmas condições que a serpente, se, quando eu pecar contra Deus, Deus me entregar a minha soberba, a minha altivez. Porque a soberba e a altivez, ela é comparada à visão de uma serpente, que acha que anda, mas ela está sendo rastejada e humilhada. Altivez e soberba, irmãos, e rebeldia é a pior de todas as posturas que um homem pode ter em relação ao seu pecado. Eu disse isso pela manhã. O problema não é em si o pecado. O pecado é em si um problema. Mas o grave problema de tudo isso aqui não é apenas o fato de pecar. Mas o grande problema, no contexto agora da queda, é a soberba, é a altivez. A soberba e a rebeldia é a pior de todas as posturas que um ser humano pode ter em relação aos seus próprios pecados. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 22, nos diz que Deus criou todos os animais, entre os répteis, inclusive a serpente, e os abençoou. Verso 22 do capítulo 1. No capítulo 3, verso 1, nos diz que um desses aspectos dos benefícios e privilégios que a serpente tinha, quando diz que a serpente era mais esperta, mais inteligente, ou precisamente o termo usado, a mais sagaz de todos os animais selváticos. Ela foi imputada uma pena que era de acordo com a sua competência e lugar que ela ocupava na criação. Os mais exaltados serão humilhados para serem exemplos aos outros de sua malignidade e perversidade. Quando uma pessoa é disciplinada, ou quando há necessidade de uma disciplina, nas fases em que elas são aplicadas, de repreensão verbal, advertência por escrito, depois afastamento da comunhão, do corpo e do sangue de Cristo que há sede do Senhor. E o último estágio, quando envolve exclusão, não é por causa apenas do tipo de pecado que se cometeu. Eu gostaria de ensinar isso para vocês aqui como igreja do Senhor. Quando alguém precisa passar pelo processo de disciplina, o que está sendo julgado ali, meus irmãos, e o que Deus julga quando usa o conselho da igreja, com base na palavra de Deus, para que ela seja julgada, a fim de que ela não seja condenada, mas que ela seja restaurada em seu coração. Não é se ela adulterou necessariamente, não é se ela até mesmo tenha cometido algum tipo de homicídio, ou se ela tenha cometido algum pecado muito grave e escandaloso na sua perspectiva social e cultural. Mas é se ela está ou não arrependida dos seus pecados. A essência da necessidade de disciplina, ela passa por esse processo, porque ela tem que demonstrar publicamente à igreja do Senhor que ela está arrependida dos seus pecados, para que ela não coma do pó da serpente e não seja colocada junto com a serpente, humilhada, espizinhada por Deus. E a necessidade da exclusão é exatamente porque, na última instância, se ela continua contumaz no seu pecado, se ela continua a desafiar Deus nos seus pecados, ela deve ser tirada do corpo de Cristo institucionalmente, para que ela seja colocada no pó junto com a serpente, privada da mesa da ceia do Senhor, de comer um grande banquete, para comer pó com a serpente. Para quem sabe, nas misericórdias do Senhor, que se renovam dia após dia, quem sabe, o Senhor na sua soberania, atrás, de volta, tira do pó, atira do pó, e ela volta de novo a comer da mesa do Senhor. Você entende isso?
Você entende o que Deus fez com a serpente para dizer, aqui está o exemplo, quando ele diz para os nossos primeiros pais, eu imagino que poderia ter dito isso, o texto não diz, mas ao demonstrar o exemplo e dizer, não se igualem a essa serpente, porque o que vocês fizeram contra mim é algo muito grave, porque vocês se rebelaram contra mim, e até o momento a admissão do pecado não tinha sido estabelecido aqui. Salmo 1, mais uma vez, eu gostaria de lembrar, que nos lembra daqueles que andam no conselho dos ímpios. Deus, meus irmãos, irá punir aqueles que andam no conselho dos ímpios. No Salmo 1, o verso 1, quando fala desses que são bem-aventurados porque não andam, mas tem os que andam. E Deus vai punir os que dão ouvidos ao conselho dos ímpios. Mas o salmista também nos diz no verso 6, que estes ímpios são influenciadores, são astutos, eles são abusados em influenciar e perverter as pessoas. Deus, o verso 6 diz que Deus irá destruir e dar fim ao caminho dos ímpios. A sentença contra Satanás, a serpente aqui, tem um duplo caráter em mostrar que Deus, ele anuncia uma maldição. Mas, segundo, Deus anuncia um programa de redenção. Atente-se que este programa, ele já é percebido e ele está implícito na expressão, todos os dias da tua vida. E aí no final do verso 14, quando ele nos lembra que esses dias se referem a todo o período de atuação de Satanás sobre o mundo caído até a vinda de Cristo. Esse todos os dias está nos agora remetendo a um preâmbulo que vai para o verso 15, nós veremos no sermão de semana que vem. Hoje não dá mais tempo para isso, mas eu gostaria de te lembrar que todos os dias da nossa vida, pela misericórdia de Deus, assim como os nossos primeiros pais foram testados, assim como os nossos primeiros pais, eles fracassaram nesse teste. Todos os dias da nossa vida, Satanás continua em sua altivez e soberba, atuando e estimulando, seja crentes e principalmente os não crentes, a se rebelarem contra Deus. Todos os dias da sua vida comerá pó. Em outras palavras, eu vou lhe entregar mais ainda a sua soberba e altivez, Satanás, para que você seja usado para dia após dia, todos os dias que estão contados na história da humanidade, eu vou lhe humilhar na sua soberba, eu vou lhe humilhar na sua altivez, de achar que você não perdeu, que você não foi derrotada. Em que momento Satanás é derrotado? Aqui, quando é anunciada a sua maldição, todos os dias, Satanás, a serpente, irá desfrutar dessa maldição em sua altivez. Não há maior demonstração da ira de Deus, do peso da mão de Deus sobre alguém, quando Deus faz com que essa pessoa continue na sua soberba e altivez. Mais do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu com fogo aquela cidade, aquelas duas cidades, aqueles dois reinos. Irmãos, se você acha que o que aconteceu no dia do dilúvio foi o ápice da ira de Deus, você precisa ler Romanos, capítulo 1, dos versos 18 ao 32, porque a ira de Deus, no seu limite, é quando Deus, ele simplesmente deixa as pessoas entregues à sua soberba e altivez, e elas acham que podem contra Deus. Quanto mais ela se acha forte, mais ela está vulnerável e entrega ao seu próprio coração num processo de deplorável destruição e decomposição, não apenas por causa dos seus pecados, mas a disposição do coração dela em relação ao que Deus está avisando e advertindo. Salmo 2. Ó reis da terra, ó príncipes da terra, sede prudentes, beijai a mão do filho para que ele não se irrite. E todos os dias eles ouvem essa advertência do Senhor, mas eles continuam na sua altivez. Qual é a sua condição nos seus dias que lhe restam?
Salmo 39 nos diz que os nossos dias estão contados, assim como se passa a neblina, assim como o vento sopra com força, mas depois se dissipa, que os nossos dias são tão breves, tão breve, que a contagem dos nossos dias pode ser feita com os dedos das nossas mãos. A brevidade dos nossos dias é pouco. E eu gostaria de te perguntar, como têm sido os dias de tua vida? Satanás, a serpente, tem atormentado a igreja do Senhor e tem agido como instrumento maligno sobre os ímpios neste mundo, desde o dia da queda. E a serpente estará agindo desde o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo até a consumação de sua derrota. Mas os nossos dias são breves. Os nossos dias estão contados no livro do nosso Senhor Jesus. 40 anos, 70 anos, talvez Deus te dê a possibilidade de viver 80. Raros viveram 100. Quantos dias mais lhe restam para ser contado, para que você caia em si? Irmãos, basta um dia, apenas um dia. A advertência do Senhor, basta um dia, basta um instante sequer, assim como foi do ladrão que estava à direita do nosso Senhor Jesus. E no último instante dos seus minutos de vida, ele caiu em si e atendeu a advertência do Senhor. Um dia. Um dia. E amanhã? Haverá amanhã? Você ouvirá a advertência do Senhor amanhã ainda? Ou você continuará na sua soberba e altivez? Aqui está o preâmbulo da redenção, uma advertência. Os dias da nossa vida estão contados na presença do Senhor. Quantos dias mais lhe restam? Quantos? Amém. Coloque-se em pé. Vamos orar.